escolhi. Se levanta, tenha intimidade comigo, volte a ler a minha palavra, porque aqui existe mistério que sala de teologia não revela. Mas cada vez que você for relacionamento comigo, mais graça eu vou te dar para falar como Estevão falou da minha palavra. Por isso Deus manda te dizer: não se corrompa, não se venda. Deus conta com você, Daniel. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está na sua casa, que o Espírito Santo do Senhor possa te abençoar de uma forma sobrenatural. Nós vamos apregoar uma palavra aqui para os nossos corações. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E nessa noite, o Espírito Santo marcou para falar com você. Por isso, coloca a mão sobre o teu coração e diga: o Espírito Santo vai falar comigo. Eu não sei de que forma você está aqui ou você está na sua casa, mas eu quero te dizer que o Deus do impossível, Ele ainda quer agir na sua vida, na sua saúde, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para o seu coração em Daniel capítulo 5, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento excelente, a sabedoria se acha. Aqui vai iniciar uma narrativa sobre a história de Daniel. Quem é leitor da Bíblia sabe que Daniel, ele é levado a cativo até a Babilônia, porque o Senhor mesmo dá poder a Nabucodonosor. E ali Daniel, ele decide no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, porque Daniel, ele estava longe dos seus pais, Daniel estava longe da sua mãe, da sua cultura. Só que Daniel, ele não mudou aquele que ele era em toda a sua vida. Daniel, ele muda de ambiente, mas ele não muda de caráter, porque ele não servia ao Senhor por aquilo que Deus poderia fazer para a vida dele, mas sim ele servia porque realmente ele temia ao Senhor, porque não é alguém que decide por ele, mas é ele que decide por ele. E aqueles 3 jovens logo decidem junto. Sabe por quê, meu irmão? Porque Daniel tinha compromisso com Deus. Daniel não era desocupado, ele tinha, segundo a história, de 15 a 16 anos. É por isso que nós temos que tirar da nossa mente quando diz que não existe jovem santo. Não existe jovem que anda com propósito. Sim, a Bíblia é recheada de pessoas, de jovem, que entregaram a sua vida para o Senhor. Então passaram-se alguns tempo para frente. Nabucodonosor, ele morre depois de ser abatido pelo próprio Senhor. Aqui vai entrar a narrativa agora. O nome de Daniel também é mudado para Beltesazar, e também juntamente com seus amigos. Aqui quando vem a narrativa sobre o banquete do rei de Belsazar, a Bíblia diz que agora o rei começa a dar um banquete a 1000 de seus, e também convida todos, 1000 pessoas, para que pudessem esbanjar daqueles manjares, provando o vinho. E que eu acho interessante é que ele manda tirar do templo que estava em Jerusalém as taças que eram de ouro, dos utensílios da casa do Senhor, e ele começa a confirmar, começa a provar, para que todos pudessem beber naquelas taças. Só que nós não podemos esquecer que com Deus ninguém mexe. Ninguém com Deus não pode fazer as coisas de qualquer forma. Tem gente por aí que está tocando na igreja de qualquer forma. Tem gente que está por aí levando o ministério de qualquer forma. Só que a casa do Senhor ainda é santo. Deus ainda quer levantar pessoas que são zeladoras da casa do Senhor. Jesus, quando ele veio à terra, ele vem mostrando toda a apreciação para a casa do Senhor, dizendo: na minha casa não é lugar de vender nada.
jornada, na minha casa é lugar de oração. E agora eu posso imaginar lá do céu, Deus olhando essa cena, as mulheres embriagadas, os homens tomando aquele vinho, e começa a dar deuses de ouro. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem, que escreveram sobre na frente que o rei estava, que era Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Quando aquele rei começa a olhar e se deparar com aquela escrita, ele fica perturbado, ele começa a tremer, que ele fica pálido, as suas pernas perdem todo o desenvolvimento, porque quando Deus decide descer, o lugar muda. Quando Deus decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir, porque com Deus ninguém se brinca, com Deus ninguém se zomba. Tem gente zombando aí de Deus, e Deus está olhando e dizendo: se eu descer na terra, eu paro tudo, porque para Deus é toda honra. Ele é dono do ouro e da prata, e ninguém pode tocar nos seus vasos. E aqui o que eu acho interessante, que ele manda chamar os astrólogos, os cadeus e os adivinhadores. Ele começa a falar: qualquer um que lê o que está escrito vai ganhar presente. Só que ninguém consegue entender e nem interpretar. E agora Belsazar começa a se perturbar e mudou o seu semblante, dizendo: o que está escrito aí? A mãe rainha começa a dizer: olha, no tempo do teu pai, algumas versões diz no tempo do teu tio, existia um que nele habitava inteligência e sabedoria, e naquele tempo Nabucodonosor levanta ele, porque ele carregava a presença do Senhor. Como é o nome dele? O nome dele é Daniel. Ele lhe dará a interpretação. Crente que anda com Deus é diferente. Crente que anda com Deus é falado. Não é falado coisa ruim, mas alguém olha e fala: ele tem Deus, ela tem Deus, ela conversa com Deus, ele conversa com Deus. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei e disse: és tu aquele Daniel dos cativos que o rei meu pai trouxe de Judá? A primeira característica de Daniel, que mesmo com 83 anos de idade, Daniel era o mesmo menino que tinha 16 anos de idade, o mesmo menino que teve coragem de não se dobrar, o mesmo menino que disse: eu nego a me contaminar com os manjares do rei. Ele não mudou. Tem crente que muda por causa de uma carteirinha, tem crente que muda por causa de um anel de teologia, tem crente que muda porque Deus começa a exaltar, tem crente que muda só porque compra um carro, ou Deus começa a levar o nome. Mas Daniel era o mesmo que orava, o mesmo que era fiel, o mesmo crente. Deus está dizendo: será que você é o mesmo que falava comigo, o mesmo que clamava a mim, o mesmo que acordava de madrugada, mesmo cansada, você ia para o sofá e falava: Senhor, fala comigo. Só que a tecnologia mudou, você não fala mais com Deus, você não jejua mais, você não sobe mais no monte. Ao contrário, você começa a falar: é coisa de menino. Mas eu tenho saudade de quando você era menino, porque eu descia no teu quarto, falava com você, revelava as minhas revelação para você. Daniel era o mesmo crente fiel, o mesmo, estava cativo, mas ainda era o mesmo. Segundo característica da vida de Daniel, no versículo 14: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. Não era dos deuses, era do Deus de Israel. Deus habitava dentro de Daniel, porque ele era o mesmo. Segundo, Daniel tinha testemunho. Não era Daniel que falava dele, era os outros que falavam de Daniel. Tem gente que começa a dizer: me respeita,
respeita porque eu sou homem de Deus. Me respeita porque eu sou profeta. Quem é homem de Deus e mulher de Deus não precisa falar de si mesmo. É as pessoas que olham como aquela mulher olhou para Eliseu e diz: olha lá, ele é um servo de Deus, ele é um homem de Deus. As pessoas falavam de Daniel. Tem muita gente que diz: eu quero ser usado por Deus, mas não tem testemunho dentro de casa. Bate na esposa, xinga a esposa, grita com o filho, trai a esposa, deixa a esposa abandonada, não quer saber do lar. E Deus está dizendo: será que você está dando testemunho? Tem vizinho seu que começa a dizer: eu não quero ser crente igual ela, eu não quero ser crente igual ele, porque ele não tem nada de servo de Deus. Só que Daniel ainda era o mesmo, e Daniel tinha testemunho. Nesses últimos dias, Deus quer levantar pessoas que têm testemunho. Deus não levanta fofoqueiro, Deus não levanta fornicador, Deus não levanta prostituto, Deus não levanta adúltero. Deus levanta quem tem testemunho. Tem gente que diz assim: eu sou servo de Deus, mas compra e não paga. Tem gente que diz assim: eu sou servo de Deus, mas vive no bar se embriagando. Tem gente que diz: eu sou servo de Deus, mas vive traindo a esposa. Hoje o Senhor está dizendo: servo que é servo tem testemunho. Servo que é servo tem testemunho. Deus está dizendo: eu vou te tirar do meio dessa roda de fornicadores que só sabe zombar do meu nome, porque eu te levantei para dar testemunho. Quando Daniel começa a dizer, a Bíblia diz que ele começa: o rei, me perdoe, se você interpretar, eu vou dar presente. Só que Daniel diz: as tuas dádivas fica contigo e dá os teus presentes aos outros. Escuta, Daniel não negocia, Daniel não é comprado. Eu vou repetir mais uma vez: Daniel não negocia e Daniel não é comprado. Daniel estava dizendo: eu não estou atrás de posição. Tem crente que briga por causa de cadeira. Tem crente que diz assim: pastor não me consagrou, pastor não me levantou. Sendo que a obra de Deus não é feita somente no altar. Tem igreja para você limpar, tem órfã para você alimentar, tem viúva para você visitar, tem prostituta que está nas casas aí lá fora precisando de uma palavra tua, e tu querendo brigar por cadeira de igreja, e tu brigando por causa de posição. Só que Daniel não quer saber de nada. Daniel não negocia o compromisso com a santidade. Tem crente que a semana toda peca, assiste filme pornográfico, assiste coisas devassas, fica se embriagando, e quando é no domingo diz: só vou dar meu dízimo para o Senhor, e tá tudo bem. Não, meu irmão, Daniel não é comprado. Daniel não negocia a santidade. Oh, aleluia. Tem muito crente que está por aí, meu irmão. Eu oro por você, mas você também tem que fazer um pix para mim. Falsos profetas que estão atrás de dinheiro e não se preocupa com as almas. Daniel, ele não negocia como Eliseu não negociou com Naamã. Eliseu não negocia com Naamã, não aceita o presente. Por quê? Porque era profeta da verdade. Está cheio de profeta daí querendo só dinheiro do povo. Mas Daniel, ele não negocia, e ele nem se preocupa com uma posição. Olaia cante que me vassaia, deremande que me vassuribicandarabagaia. Deus está levantando pessoas nesses últimos dias que não está preocupado com posição. Tem gente que diz: estou esperando para ser ungido, para me pregar a palavra. Estou esperando Deus colocar a mão na minha cabeça para que eu possa anunciar o evangelho. Estou esperando Deus me separar para ver se eu faço alguma coisa. Deus manda te dizer: o ID já foi sendo enviado para você, faça a minha obra. Ele não se preocupa com posição. Aleluias. O rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. O que eu acho interessante aqui, outra característica de Daniel: Daniel sabe o que é dele, o que ele tem não é dele, mas
de Deus. Eu quero te dizer que você canta só pela graça do Senhor. Você prega não porque você merece. Eu prego, anuncio a palavra do Senhor não porque eu sou melhor do que ninguém, mas pela graça do Senhor. Porque aquilo que tem plantado em mim não é meu, é de Deus. A ferramenta só é emprestada. Então está na hora de você parar com essa bobagem de dizer: se eu parar de cantar, a igreja não anda. Se eu sair do coral, a igreja não anda. Deus está dizendo: cuidado, a ferramenta é emprestada. Daniel logo diz: eu vou dar a interpretação, mas é o Senhor que faz eu saber a interpretação. A última característica de Daniel, quando ele dá o decreto final sobre o reinado, o fim do reinado de Beltesazar, o que eu entendo na história de Daniel? Daniel era íntimo com Deus. Nesses últimos dias, Deus quer levantar uma geração que busca a face do Senhor. O que é intimidade com Deus? É Deus falar com você. Assim como Deus falou com o menino Samuel, enquanto tinha uma geração corrupta que denegria a imagem do Senhor, que não levava a sério o sacerdote do Senhor, que prostituía na porta do templo, da tenda, da casa do Senhor. Existia um menino dizendo: eis-me aqui. Existia um menino que só dormia depois que as lâmpadas eram apagadas do templo. Existia um menino que era sustentado pela sua mãe, trocando de veste. Aquelas vestes de Samuel estava dizendo: cada passo que você dá na minha presença, uma autoridade é te dada. Enquanto Ofni e Finéias não queria saber de Deus, Deus já estava levantando uma geração íntima, que Deus descia e mostrava os seus mistérios. Assim como Deus fez com Daniel, mesmo sendo cativo, o Senhor prospera Daniel, o Senhor levanta Daniel, o Senhor exalta Daniel por causa da intimidade. Meu irmão, preste atenção. Você quer ser levantado por Deus, você tem que estar atento à intimidade. Hoje o Senhor está usando a minha boca para te dizer: você vai voltar para o quarto de oração, você vai voltar para o monte, você vai voltar para as vigílias da noite, você vai voltar a ter tempo comigo, você vai voltar a congregar. E enquanto você estiver se relacionando comigo, eu já estou mostrando as minhas interpretações. Levanta a tua mão para o alto para me finalizar. Diga assim comigo: Senhor, eu quero ser íntimo de ti. Começa a dizer: Senhor, pode falar que teu servo hoje, Deus está levantando Daniel no tempo difícil. E ali Daniel, ele é exaltado pela própria mão do Senhor. Por quê, pastora? Porque aquilo que ele fala logo acontece rapidamente. Deus está dizendo: eu coloquei a minha intimidade dentro de você, e na tua boca existe uma palavra profética que precisa ser liberado. Você começa a dizer: Senhor, coloca outro no meu lugar, Senhor, coloca outra no meu lugar. Só que Deus está dizendo: eu escolhi você, Daniel, para você reinar, para você profetizar. Eu preciso de você nesses últimos dias. Você pode estar no meio da Babilônia, mas através da minha intimidade, você vai exaltar o meu nome. Levanta a tua mão para cima, porque eu já sinto a presença do Senhor te dizendo: eu te escolhi. Se levanta, tenha intimidade comigo, volte a ler a minha palavra, porque aqui existe mistério que sala de teologia não revela. Mas cada vez que você for relacionamento comigo, mais graça eu vou te dar para falar como Estevão falou da minha palavra. Por isso Deus manda te dizer: não se corrompa, não se venda. Deus conta com você, Daniel.